pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica Zezaki, sou coordenadora do curso de Design de Interiores, Design de Moda e Arquitetura, tanto do presencial como do EAD aqui da FATES. E hoje estou a convite do Fernando Romanini, coordenador do curso de vocês, e do doutor Igor. Então, desejo para vocês boa noite. E hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre planejamento urbano e meio ambiente. Mas antes de falar de planejamento urbano e meio ambiente, vou me apresentar na minha parte acadêmica. Né? Eu sou arquiteta urbanista, sou formada desde 2012, venho atuando na parte dos escritórios, né? Fui autônoma, né? Tive meu próprio escritório. Hoje eu estou na coordenação desses cursos, como mencionei para vocês. Tenho uma especialização na parte de sustentabilidade e ambiente sustentável, na parte focada no ambiente construído e a sustentabilidade. Então, por isso veio o convite do Fernando. Tenho especialização também na parte de psicopedagogia institucional, então voltada na parte da educação, e estou cursando meu mestrado também voltado para a área da educação, em tecnologias energéticas. Então, vou falar um pouquinho para vocês na minha visão de arquiteta, na minha visão de uma especialização em meio ambiente, como que é necessário nós planejarmos. Nós, arquitetos, e vocês que estão cursando esse curso específico, temos que pensar em relação do planejamento urbano. Tudo que nós vamos fazer, né, executar, é importante termos um bom planejamento. Seja ele voltado ao meio ambiente, seja ele da construção, tudo que a gente for aplicar, ou tudo que nós formos criar, é importante sempre pensar ou sempre idealizar alguma coisa através de um planejamento. E quando eu tenho esse planejamento, né, eu consigo prever alguns cenários, eu preciso fazer estudo de viabilidades, né, para poder implementar alguma coisa. Então vamos lá para o conteúdo em si, tá? Então, como eu já me apresentei, o que essa imagem quer remeter? Nós temos que pensar, quando a gente fala de meio ambiente, de diversidade, né, biodiversidade, de planeta, nós temos um só, né? Vocês já devem ter escutado bastante essa frase, cuide bem de sua casa, porque nós temos uma só, né? Existe um único planeta Terra, existe um único lugar que a gente mora, e é importante a gente sempre pensar nos recursos renováveis, usar eles de maneira mais harmônica, em equilíbrio. Então, pensar como que nós vamos atribuir algumas funções diárias, cotidianas, né, para dentro desse meio ambiente. O que nós vamos planejar para isso? O que você quer deixar para as suas futuras gerações? Quando a gente fala de planejamento em meio ambiente, nós temos que pensar também uma palavrinha-chave que está em alta, né? Não deveria estar só em alta por causa do conceito de agora, mas o que ela traz para a gente? Falar de sustentabilidade. Sustentabilidade é aquilo que eu quero, ou desenvolvimento sustentável é aquilo que eu quero deixar para as futuras gerações, sem agredir o meio ambiente para essas futuras gerações, sem impactar os recursos naturais, que é muito importante, tá? Então, essa imagem, eu gosto de trazer bastante imagens para a gente fazer a assimilação, que fica muito mais fácil, né? Nós somos bem visuais nesse sentido, então é importante a gente pensar nisso. Então, ali está o planeta Terra, está o meio ambiente, ali uma selva, né? Algumas plantas, né? Samambaias. Então, pensar nesse sentido. O planeta Terra, ele é o único. Nós temos que fazer ações, desempenhar ações sem impactar esse meio ambiente em que nós vivemos. Então, qual que é o objetivo do planejamento urbano? Como que é importante isso? Então, o objetivo de um bom planejamento urbano é nós pensarmos na criação de cidades sustentáveis. Como que eu vou pensar nisso? Então, ter centros urbanos que trabalham o meio ambiente, pequenos ecossistemas que vão influenciar isso. Quando a gente fala de cidade, né, a gente pensa só prédios, edificações, e daí o meio ambiente? Vamos pensar na cidade em que vocês moram, né? A gente está falando do Brasil inteiro. O que essa imagem remete? Um aconchego, bem-estar, uma paz, né? Você não tem uma sensação de paz quando você está nesse espaço? Então, por mais que você tenha grandes prédios, grandes cidades, né? Por exemplo,
nós temos que ter alguns equilíbrios, né? Pequenos equilíbrios. Então, pensar na qualidade de vida. Se eu tenho centros urbanos, eu posso também trazer ambientes agradáveis. Como que eu faço isso? Então, pensar de forma mais qualitativa nessa meio ambiente. Então, às vezes a gente trabalha e não tem um lugar para descansar, né? Não tem um lugar para a gente se reconectar com a natureza, que é muito importante. Vivemos isso na pandemia em 2019, 2020, 2021, né? Que a gente ficou tanto tempo dentro de casa que queria esses espaços que a gente pudesse pensar na qualidade de vida. Espaços que, além do estresse psicológico que a gente estava vivendo de algo incerto, né? Algo que nós não sabíamos, o trabalho, então ter essas zonas de escape, esses cinturões verdes, esses espaços bem agradáveis, por exemplo, o Central Park em Nova York. Então existem vários lugares, né? Um Parque Ibirapuera em São Paulo, por exemplo. Então tem a gente pensar nesse sentido. Então pensar em propor, né? Criar essas cidades sustentáveis que visam trabalhar a ecologia com as crianças. Então com o objetivo melhorar essa qualidade de vida dessas pessoas, né? Que moram, esses cidadãos que moram dentro dessa cidade. E como consequência acaba diminuindo esse impacto ambiental, porque eu tenho essas zonas, esses espaços verdes, esses espaços bem planejados que vão me proporcionar a diminuição da qualidade, a diminuição do impacto ambiental e como consequência essa melhora da qualidade de vida, tá? Bem-estar humano. Aí quando a gente fala de urbanização, né, a gente sabe que a urbanização, o processo de urbanização, né, quando a gente teve lá o êxodo rural, as pessoas saíram do campo, foram para a cidade buscar melhores condições de vida. Esse processo de urbanização, então essa gentrificação, esse monte de pessoas dentro da cidade gera um impacto ambiental. Por quê? Porque a gente gera poluição do ar, poluição sonora, aquecimento global, mudança climática. Então, um número muito grande de pessoas vivendo num espaço teoricamente pequeno. Como eu falo da urbanização, qual que é o processo da urbanização? Não pensar em áreas permeáveis, né? Só construir adensamento, né? Um adensamento muito grande. Outro problema enorme é lixo. Os seres humanos produzem muito lixo, então isso faz com que haja um grande impacto ambiental. Áreas com bastante falta de impermeabilidade, então quanto mais carro, mais poluição do ar, quanto mais carro, mais vias, mais passeio eu preciso, mais eu estou adensando, mais eu estou usando esse solo de maneira desordenada. Lógico que uma urbanização desde que planejada, como eu falei nesse slide aqui, pensando nas cidades sustentáveis, né, os princípios da cidade sustentável, nós fazemos com que buscar soluções sustentáveis para permitir que esse desenvolvimento urbano não prejudique o meio ambiente. Como? Fazendo um planejamento urbano. Eu saber o que eu posso adensar, onde eu posso adensar, quais que são as zonas da cidade que eu posso construir, quais que são esses parâmetros dessa cidade que eu tenho que pensar. Então eu tenho que pensar nesse solo, qual que vai ser o gabarito dessa área, né? Até que altura, qual que é a infraestrutura que eu tenho nesse espaço. Eu tenho mobilidade urbana, eu tenho transporte que chega ali, eu tenho saúde, tenho posto de saúde, eu tenho hospital, tenho escolas, eu tenho essas áreas verdes para a população ter bem-estar. Então a gente tem que pensar nisso. Então o maior impacto ambiental que nós seres humanos causamos para o meio ambiente é o processo de urbanização, desde que desorganizado, sem planejamento, sem pensar nessas soluções sustentáveis, sem pensar, sem agredir o meio ambiente, né? Então, vou falar um pouquinho de cada uma delas. O impacto ambiental aqui, poluição do ar. Então, muita indústria. A área de indústria faz com que aumenta essa emissão dos gases mais poluentes na atmosfera, tanto de carro como da indústria, né? Então, a grande população que faz uso, é importante. Como que eu faço isso, professora? Como que eu penso na urbanização sem agredir, né, sem proporcionar a poluição do ar? Transporte coletivo, né, carros ecologicamente corretos, então o carro híbrido, por exemplo, né, ou um carro elétrico. Então, isso permite carona solidária, né, a gente consegue revezar. Grandes cidades têm esse revezamento, né, para você sair, procurar, você deslocar o trabalho. Então, são estratégias que a gente pode estar trabalhando para diminuir a poluição do ar.
fachadas verdes me proporcionam também um equilíbrio. Vamos pensar nisso. Então, como urbanização, como consequência, a poluição do ar é uma grande emissão dos gases poluentes e tanto das indústrias, tá? Perda de biodiversidade. O que é isso? A urbanização, esse processo de urbanização, faz com que a gente perda, né, uma destruição desse habitat natural. E como consequência, se eu perco meu habitat natural, eu acabo perdendo as espécies que moram nesse habitat natural. Então, o processo de desmatamento, né, o processo de uma urbanização desenfreada, sem o controle dessa biodiversidade, sem o controle desse habitat natural, né, eu ir agredindo para ter mais terreno, ter mais lugar para poder edificar, né, faz com que as espécies desse habitat natural acabam perdendo, tá? Então, por isso a perda da biodiversidade. Outra forma de impacto ambiental, essas duas imagens eu trouxe bem para impactar. O que isso te remete? A seca, né, em algumas regiões, e ali o derretimento das calotas polares. Então, aquecimento global. O que faz com que isso? Então, estações, nós estamos aqui no inverno, né, eu falo de Paranavaí, Paraná, interior do Paraná. Nós estamos em agosto, ontem estava um clima muito quente. Antes de ontem, no domingo para segunda, né, tava muito fresquinho, né? Choveu, refrescou. Então, nem o nosso organismo, nem o nosso corpo acaba aguentando essas mudanças climáticas, essas alterações da temperatura. Às vezes está frio, no outro dia está quente, né? Não sei qual que é a cidade que você fala, então põe aí no chat pra gente. Essa diferença de temperatura acaba agredindo tanto o meio ambiente como o nosso corpo, o nosso organismo, né? O nosso corpo não está preparado para tal, né? O aquecimento global. A urbanização é também responsável por grande parte dessas emissões desses gases estufas. Então, mesma coisa eu coloquei para comparar o ambiente, né, um planeta todo verdinho, planejado, com as cidades sustentáveis, que é o mundo ideal que nós temos, e ali um planeta todo quente, com fogo, né, chuva, granizo, subindo a temperatura. Então, essa diferença, esse efeito estufa que é falado há muito tempo, né? Dentro do aquecimento global, tem uma série de vídeos no YouTube, série na Netflix, depois eu posso fazer algumas recomendações para vocês, que é a questão, é um processo, né? O efeito do gás estufa dentro do nosso planeta é um processo que a urbanização acaba sendo responsável por essa emissão. E aqui para fazer um gerenciamento, para fazer um controle, né, desse planeta Terra que nós temos, desse ambiente em relação ao planejamento urbano, fazer um gerenciamento, nós temos que ter o Código Florestal, um controle desse zoneamento urbano e fazer um estudo de impacto ambiental. Né? Então, ali eu coloquei para vocês o Código Florestal. Né? Então, você fazer algumas áreas de preservação, pensar nesse reflorestamento, o zonamento quando a gente tem um controle das macrozonas ou das zonas, então ali eu vou poder ter edificações residenciais, não, ali vai ser uso misto, ali é zona industrial, ali é zona de interesse social, e eu vou estudar esse meio ambiente, o que é a implantação de um determinado empreendimento, vou fazer um estudo desse impacto ambiental, então se eu vou trazer uma empresa um atacadão, né, de supermercado. Eu vou fazer um estudo de impacto ambiental, o que esse supermercado vai agredir nesse meio ambiente ou nesse entorno, nessa estudo de vizinhança que a gente fala. Né? Então, o Código Florestal ele vai estabelecer algumas regras para conservação ou para recuperação dessa vegetação que já existe, né, que é essa vegetação nativa, nessas áreas urbanas e áreas rurais. Como? Então, eu vou ter algumas regras, algumas legislações para eu ter a conservação, então eu conservar o que já existe, ou fazer uma recuperação dessa mata, né, ou dessa vegetação nativa nas áreas urbanas e nas áreas rurais. Tá? Então, é um código, muitas empresas acabam tendo penas, né, gravíssimas, então eu pensar para recuperar ou para conservar ou para manter essa vegetação já existente, tanto na área rural como na área urbana. O zoneamento urbano é como eu falei para vocês, eu vou dividir cada porção da cidade, né, em zonas
com diferentes regras de uso. Então, como eu falei, de habitação. Então, eu tenho umas certas regras, eu posso edificar uma tanta porcentagem, não, eu posso fazer um coeficiente de aproveitamento, eu posso ter níveis, andares conforme cada uso, não, eu tenho que ter recuo frontal, eu tenho que ter recuo lateral, não, eu não posso construir só 50% dessa área. Então, nós temos o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor, que vão dividir, né, que vai ser planejado esse zoneamento urbano, então essas porções das cidades em grandes zonas, macrozonas, para poder definir o que vai ser cada uso. Então, se é residencial, se é comercial, se é misto, se é industrial, se é área de proteção ambiental, não pode construir nada nesse espaço. Então, o zoneamento é um instrumento urbanístico muito importante para a gente poder saber que áreas que eu vou utilizar, tá? O estudo de impacto ambiental, ele vai avaliar, vai mensurar, vai verificar, vai corrigir, né, as áreas e projetos de construção ou outras atividades urbanas que vão ter medidas mitigatórias, né? Você vou minimizar ou vou compensar esse impacto. Então, como eu falei no caso da indústria, eu vou construir uma determinada indústria, qual é a minha atividade, qual que é a minha proposta para mitizar ou minimizar esse impacto. Ou eu vou gerar tanto impacto, eu vou tirar tantas árvores, né, desde que não seja determinadas árvores, para compensar esse dano que eu vou causar no meio ambiente, eu vou propor uma alternativa para minimizar esse impacto, tá? Também é muito importante, um instrumento bem interessante para vocês estarem trabalhando. Então, a gente falou, para falar de gerenciamento, é importante pensar no Código Florestal, que é essa conservação, essa recuperação, o zoneamento urbano, que é essa divisão das cidades, o estudo de impacto ambiental, então avaliar qual é o dano que eu vou causar, se eu vou minimizar, como que eu vou proporcionar uma forma de não agredir tanto esse meu meio ambiente. E qual que é o planejamento ecológico? O planejamento ecológico é quando a gente tem uma abordagem mais integrativa, vou pensar nesse meu desenvolvimento urbano, mas eu tenho que promover dentro dele uma sustentabilidade e uma proteção ambiental. Então eu tenho que pensar em proteger esse meio ambiente. Se eu vou desenvolver o meu solo ali, vou colocar, né, então, essas zonas, esse desenvolvimento urbano, a cidade vai prosperar, mas eu tenho que estar aliada, né, nesse tripé, desenvolvimento urbano, sustentabilidade e proteção ambiental, e promover soluções, promover alternativas, que forma que eu use esses recursos naturais de forma mais eficiente, pensando na melhoria da qualidade de vida dessa população e pensando nesse meio ambiente, tá? Então, vou propor soluções sustentáveis, vou propor proteção para esse meio ambiente, desde que eu atinja a qualidade de vida. Para ter desenvolvimento sustentável, para ter sustentabilidade, eu tenho que pensar em 3 itens: economia, sustentabilidade, né, meio ambiente e desenvolvimento. Então, tem que estar bem interligado essas soluções. Aí, algumas formas da gente pensar no planejamento urbano ecológico. Então, permitir hortas urbanas, as pessoas podem acabar cultivando os seus próprios alimentos. Isso faz com que, se eu tenho uma área verde, né, muitas cidades grandes acabam fazendo aquela fachada vertical, Avenida Paulista, por exemplo, em São Paulo, ou tetos, né, lajes, a gente acaba fazendo com que em grandes cidades, por exemplo, pequenas áreas urbanas da Globo, o Globo Repórter tem bastante informações, bastante alternativas em áreas degradadas, por exemplo. Então, essas pequenas hortas urbanas permitem a qualidade de vida, onde as pessoas trocam, né, informações, produzem esse ato de produzir, você trabalhar na horta. Existem também estudos de presos que acabam utilizando a jardinagem, o cultivo faz com que haja um bem-estar psicológico, físico, né, principalmente. Então, esse ato de você trabalhar com a terra e você produzir seu próprio alimento acaba influenciando tanto no planeta, na questão ambiental, como física, emocional, né, e psicológica. Painéis solares é uma alternativa, a gente permitir a produção de uma energia mais limpa e renovável para as residências, para as indústrias. É uma coisa que está sendo bem mais acessível. Antes tinha um valor muito caro, hoje está cada vez mais acessível, né? Então, painéis solares, energia eólica.
né, que é a energia dos ventos. Então, fontes de água, de água simples, a gente fala você guardar a água da chuva, então são soluções que vão produzir essa energia mais limpa e para tanto para as residências, para os comércios e para as indústrias. Prédios verdes, como eu comentei, então você trabalhar, lógico, tem que trabalhar com a questão da arquitetura, com tecnologias e materiais acessíveis, claro, mas com tecnologias ecologicamente mais sustentáveis, você pensar que você tem que pensar ali que vai ser uma área, como que eu vou fazer essa irrigação, como que vai dar a questão de infiltração, eu consigo? Não, então eu tenho que impermeabilizar. Então, algumas tecnologias e alguns materiais hoje permite você fazer com que haja produção até a queda da temperatura, porque você tem essa área mais úmida, a questão diminui até quase 8 graus. Então, essa fachada verde vai facilitar tanto internamente como o meio ambiente como um todo. E é importante a gente pensar na questão da sustentabilidade urbana, tem o objetivo de quê? Criar cidades ecologicamente equilibradas, economicamente viável e socialmente justas. Lembra que eu falei sustentabilidade? Então, a questão social, a questão econômica e a questão ecológica. Então, eu tenho que ter esse tripé social, né, socialmente justa, economicamente viável, então financeiramente, né, tem que proporcionar o retorno e ecologicamente equilibrado, então tem que pensar no ambiente econômico, social e ecológico. Tá? Então, propor essas soluções que vão atender a necessidade desses habitantes, dessas pessoas que vão vivenciar essa cidade e sem comprometer a qualidade de vida de gerações futuras. Como? Diminuindo o uso desses recursos naturais. Isso é a sustentabilidade, é o desenvolvimento sustentável em relação à sustentabilidade urbana. Tá? Como que eu posso propor isso? Através de transporte coletivo, um transporte que vai ser acessível, que vai ser integrado, né, em grandes cidades, ter essas conexões, levar do norte a sul da cidade, né, de leste a oeste, então que todos tenham essa acessibilidade para usar esses transportes, pessoas com necessidades especiais, né, portadoras de alguma necessidade, então áreas verdes, garantir que esses espaços públicos de lazer e bem-estar para todas as pessoas é o direito de ir e vir do cidadão, então ele poder permanecer, fazer usufruto desses espaços é muito importante. E economia circular, então você ter sistemas de produção ou bens de consumo que vão reduzir o desperdício, eles vão ter aquele todo ciclo de vida útil, então eu vou produzir, eu vou utilizar, eu consigo renovar sem ter desperdício, sem ter poluição. Então, atingindo o transporte coletivo, as áreas verdes, a economia circular, eu tenho um ambiente todo pensado aqui, ó, na sustentabilidade urbana. Então, eu pensar em espaços que vão me levar nessas áreas verdes, eu consigo me transportar da minha residência para o meu trabalho, ir para ter um momento de lazer, eu produzir e construir bens de consumo que tem esses sistemas de economia circular é muito importante. Tá? E qual que é o maior desafio que nós vamos enfrentar para ter esse planejamento urbano? Qual que é o desafio que eu preciso, né? São grandes desafios significativos, principalmente a resistência das comunidades, né? Para você, por exemplo, então você, eu tenho que, hoje eu faço, meu trabalho é 5 minutos de casa. Aí eu procurei um trabalho melhor, mas ele é a 2 horas da minha casa. Então, essa mudança é muito impactante para o ser humano. Tudo que é aquilo que é novidade, que é novo, a gente enfrenta um desafio muito grande. O ser humano não está tão adepto à mudança, salvo essas exceções de pessoas que adoram mudar. Então, essa existência das pessoas do algo novo, da sustentabilidade, de mudar hábitos, que é o principal, que eu acho que é onde mais a gente tem desafios para enfrentar, é mudar hábitos que já estão associados. Por exemplo, eu tenho que reciclar lixo. Mas para eu reciclar, vamos por essa caneca, eu preciso lavar ela, secar e jogar no lixo. Não só simplesmente jogar. Papéis, embalagens que a gente precisa higienizar para poder ter o ciclo de vida útil, para ser um elemento sustentável. Mas perder tempo tendo que lavar isso faz com que haja essa resistência, tá? Muitas coisas do lixo que a gente não consegue reciclar é devido a essa resistência das pessoas de se adaptar à nova mudança.
Outro ponto é a falta de recursos financeiros. Por exemplo, não é todo mundo que tem condições financeiras para instalar na sua residência placas solares, né? Não é tão acessível ainda. Embora tenha diminuído bastante o valor, ele não é tão acessível. Então, a falta de recurso financeiro ou até mesmo recurso técnico, a pessoa não tem conhecimento ou não conhece ninguém que instala placa solar, por exemplo. Então, isso faz com que haja um desafio muito grande de implementar o planejamento urbano ou até as questões sustentáveis, reduzir esse impacto ambiental, faz com que haja essas resistências, esses desafios. E outro ponto muito importante é a pressão de interesse econômico. Ou seja, como eu falei aqui para vocês, de economia circular, é muito mais fácil produzir vários celulares desses do que eu ter que reaproveitar esse celular, porque financeiramente não compensa para quem está produzindo. Sai muito mais barato eles produzirem novos equipamentos, novos aparelhos solares, do que eles têm que aproveitar, fazer uma manutenção, por exemplo. Então, às vezes, financeiramente, o interesse econômico, o interesse comercial faz com que o planejamento urbano seja tão implementado. Então a gente tem que pensar ainda mais, brasileira tem uma criatividade muito grande, então a gente para propor soluções criativas e colaborativas para superar esses desafios. Então é importante nós termos esse conhecimento da importância do planejamento urbano, qual a necessidade desse planejamento urbano, né? E a gente propor essas soluções criativas, né, para pensar dentro do meio ambiente. Como que eu posso propor? Participação cidadã, políticas públicas, então é importante o governo, né, o nosso político público, né, estar interessado, engajado e também, é claro, a inovação. Então, como que eu faço isso? A participação cidadã. Envolver essa população, essa comunidade no processo de planejamento. Então, quando a gente faz um plano diretor, por exemplo, comentado, é sugerido a participação, o engajamento da população para garantir que essas necessidades sejam atendidas e até para a gente conseguir ver o que o povo, né, precisa. Então, a participação de você, cidadão, é muito importante dentro dessas políticas públicas urbanas, principalmente, né? Então, criar políticas públicas eficazes para incentivar essa sustentabilidade. E como que eu faço isso? O cidadão, as pessoas precisam estar participando para que os direitos delas sejam garantidos, tá? E inovação, a gente propõe soluções criativas, então por isso que é importante estar se atentando, estudando, buscando as novas tendências, estar visando o uso de tecnologias, né, para propor ou até mesmo enfrentar esses novos desafios com soluções mais criativas, mais eficazes e ecologicamente corretas, tá? E quais que são as perspectivas futuras? O que a gente tem que pensar? Então, além de a gente estudar essas escolhas do futuro da cidade depende de nós, cidadãos, de nós, profissionais da área, seja arquitetos, seja engenheiros, né, seja as diversas áreas, ou o próprio cidadão mesmo. Então, depende da gente escolher soluções mais viáveis, mais sustentáveis, né, principalmente nossas ações, abordar, né, adotar soluções que vão pensar no desenvolvimento sustentável, produtos que visam, né, aquela economia circular que eu comentei, criar cidades mais saudáveis, então ter hábitos saudáveis faz com que o poder público, né, sejam questões mais justas, mais equilibradas. Então é importante a gente pensar que o ambiente e as questões do planejamento urbano, então essas pessoas que estão, os profissionais técnicos habilitados, como eu falei, engenheiros e arquitetos, estar conectados, andar de mão dadas, para a gente ter como condições de propor soluções e lutar por cidades melhores e mais sustentáveis. Então, como isso? A gente tem que pensar também em tecnologia do futuro, cidades cada vez mais inteligentes, carros autônomos, né? Construção mais inteligente, mais sustentável, né? Propor essas alternativas. Graças a Deus a tecnologia está bem presente para nós. Então, pensar em buscar cidades que vão oferecer maior qualidade de vida para todos os habitantes. Então, como eu falei, direito de ir e vir. E pensar em soluções, energias limpas que vão produzir uma responsabilidade mais ambiental, social e economicamente correta.
Então, eu deixei algumas referências para vocês. Todas as imagens eu tirei do Shutterstock. Então, onde a gente pode trabalhar um pouquinho das referências. Eu deixo o meu contato para vocês aqui, o que vocês precisarem. Deixo a palavra para o Igor e estou à disposição para dúvidas, questionamentos na nossa próxima live, que é a live de revisão. Então, hoje é para deixar uma pulguinha atrás da orelha, para vocês irem buscar mais conhecimentos, mais informações e até a nossa próxima live. Até mais, obrigada!